Oi, eu sou Cristiane Oliveira, roteirista e diretora, e fui convidada para participar aqui pela Denise por causa do meu primeiro longa-metragem, chamado Mulher do Pai, que estreou nos cinemas em 2017, passou no Festival de Berlim nesse mesmo ano e em outros festivais, e foi aí que a Denise conheceu o meu trabalho e me convidou para falar um pouquinho sobre a construção dele. Eu comecei a desenvolver o Mulher do Pai em conversas com um amigo, colega de faculdade. Eu fiz comunicação na PUC de Porto Alegre e ele depois mudou para psicologia. Hoje esse colega, que é o Felipe Detoni, ele é psicólogo, psicanalista, atua como editor da revista do CEAP, o Centro de Estudos, Atendimento, Pesquisa sobre a Infância e Adolescência. E a gente se encontrava e debatia muito sobre as atitudes e reações dos personagens diante de determinadas situações. Então eu fui por um tempo inicial, do processo, escrevendo muito sobre cada um dos personagens, e depois comecei a formatar a estrutura narrativa. Aí eu convidei para participar comigo a Michele Frantz, que era uma pessoa que já tinha um estudo formal de roteiro de longa. Ela estudou na escola Darcy Ribeiro, e então ela me fez muitas perguntas, sobre a história. E essa foi uma história que surgiu da vontade de falar sobre a aproximação entre um pai e uma filha. Era uma situação que de alguma forma eu vivi com 16, 17 anos, uma reaproximação do meu pai e ao mesmo tempo inspirada pela pesquisa do meu primeiro curta, que foi o curta Messalina, de 2004, e tratava de uma jovem cega. Então eu convivi por muito tempo na fase de pesquisa com deficientes visuais e conheci um homem que estava perdendo a memória visual. Ele tinha perdido a visão aos 18 anos e aos 50 anos já não lembrava mais da imagem de muitas coisas. Essa angústia, de viver essa experiência, que é como perder parte da sua história quando tu não consegue mais visualizar, o passado, trouxe para mim a questão: e se tivesse alguém ao lado dele, para descrever tudo que ele viu, tudo que ele passa, será que essas imagens não estariam mais vivas? E aí as duas coisas se juntaram. E se essa pessoa fosse a filha dele, Daí surgiu a história do Mulher do Pai, porque essa relação que um cego estabelece com alguém que descreve o mundo para ele é uma relação de muita proximidade e de muita confiança, assim como eu gostaria que fosse a relação entre um pai e uma filha. Então esse desejo da protagonista vem daí, esse desejo de se aproximar, de estabelecer esse afeto, e o filme é muito sobre isso, sobre essas construções de afetos que às vezes fogem um pouco dos limites, que a gente imagina. Então essa menina, ao mesmo tempo que ela assume o lugar de filha, ela assume um lugar de mãe, de cuidadora, mas ela também quer a troca, a presença, e ele nunca quis ser pai. Então é uma história que se desenrola um pouco por aí. E sobre a construção do roteiro, acho que vale mencionar que ele participou de um laboratório propiciado pelo edital de desenvolvimento do Santander Cultural, e foi um laboratório que teve o Miguel Machowski como consultor. O que aconteceu é que eu tinha escrito quase um romance, com muita história para contar de todos eles. Então esse trabalho junto com o Miguel, junto com a Michele, foi no sentido de lapidar muito o que eu tinha escrito para caber num formato de longa-metragem. Depois o filme teve inserção no mercado de Berlim por conta da seleção da Aletheia, produtora do filme, no Talents, na oficina de projetos do Talents de Berlim, que é uma oficina de formação. E lá ela recebeu consultoria também sobre o roteiro, mas uma coisa que foi muito importante é que atraiu a atenção de produtores internacionais, E uma produtora alemã que veio falar com ela, se interessou em participar do projeto, eu pude fazer reuniões com ela sobre o roteiro. E foi muito importante ver a formação sobre imagem
que essa pessoa tinha. E, ao invés de se ater somente na história, ela olhou assim a linha narrativa do filme e apontou: aqui no momento tal você tem uma imagem muito forte, então eu sugiro que você puxe essa imagem para frente, para antes. E aí quebrou toda a estrutura, né? Foi um quebra-cabeça, assim. Eu literalmente imprimi resuminhos de cada cena em quadradinhos, assim, espalhei em cima da mesa. E aí fiz esse exercício que ela propôs, assim, puxei para antes essa cena e foi caindo todo um castelo de cartas, assim. Então fui, né, remontando. A possibilidade de dirigir o roteiro que eu escrevi também faz com que o processo de escrita se estenda, né, com outros apoios. Então, quando o ator entra na história, ou a direção de arte, a fotografia, isso interfere no roteiro, né? Então, por exemplo, o diretor de arte uruguaio, né, o Gonzalo Delgado, que é diretor de arte de um filme que eu gosto muito, o Whisky, ele fez toda a concepção visual do filme. Por uma questão pessoal, ele não pôde acompanhar as filmagens, aí ele passou o bastão para Adriana Borba, que é diretora de arte lá de Porto Alegre, e eles trabalharam juntos até o primeiro dia de filmagem, e a partir daí ele fez todas as aprovações, e a partir dali ela continuou. Então, quando ele viu a casa que eu tinha escolhido, ele identificou que existia ali uma representação visual dessa passagem da protagonista. O corredor que une no filme o espaço do pátio, o espaço da oficina de tecelagem deles, né, onde a família cria o seu sustento, onde a família se reúne para trabalhar junto, ele é conectado com a porta da frente, né, que é uma porta que dá para o horizonte, que dá para o pôr do sol, que dá para a estrada, né, para outras possibilidades de vida, assim. Isso não existia na configuração original da casa, mas ele viu nisso um aspecto simbólico tão importante para o filme que ele propôs que a gente deslocasse a porta que existia ali naquele espaço da cozinha para que ela ficasse alinhada com o corredor interno da casa. Então isso foi uma configuração que mudou também um pouco as janelas. Então a gente fez essa pequena obra, né, na locação, e isso é algo que, se um roteirista pensa em imagem, né, poderia ser algo que já estaria lá no roteiro, né, falar desse corredor, falar dessa conexão entre a oficina, né, entre o espaço de convivência da família e a estrada, né, para onde ela vai embora, né. Então eu bato muito nessa tecla, assim, a importância da gente, como roteiristas, pensar em imagem, pensar na simbologia das imagens. Outro caso que aconteceu foi que o Mahat Descartes participou de um tempo de imersão, vivendo com um homem cego que existia lá na vila onde a gente filmou, e ele percebeu que onde ele passava e se segurava tinha marca das mãos dele na parede, e o Mahat trouxe isso para a direção de arte. Então ele comentou comigo, eu achei isso muito bacana, e a gente conversou com a diretora de arte, e ela também, né, comprou a ideia, e aí ele foi lá com ela e marcou, né, as dobras, né, de onde ele se apoiaria. Então isso é um outro signo que poderia já estar no roteiro, né, se a gente pensasse nessa imagem, né, do cotidiano de um homem cego. É difícil chegar nisso sem a pesquisa, né? Então eu acho a pesquisa muito importante para o meu processo, e eu só paro com ela quando eu sinto que eu já consigo sentir como personagem. Fiz entrevistas com diversas pessoas do lugar, homens, né, senhoras, tecelã, um homem cego, adolescentes, e tudo que eles me disseram de alguma forma interferiu no roteiro. Então, por exemplo, vou citar só vou citar duas questões que foram bem cruciais, que foram, uma delas, o bar, né, o bar daquela vila, que era uma vila de 200 habitantes, uma vila de trabalhadores das estâncias,
ele era um lugar muito voltado para os homens, né? Não era um lugar de diversão noturna, onde as meninas também iam, não. À noite, em geral, só os homens iam nesse bar. Então, no meu roteiro, o momento que a protagonista conhece o forasteiro uruguaio era numa situação noturna, de bar. E aí eu vi que isso não faria sentido naquele contexto. E se me interessava contar esse contexto conservador, dessa cultura, né, da criação de gado, era algo que, absorvendo, ia enriquecer muito o roteiro, porque à noite ela se obrigaria a ficar em casa. Então a noite era sempre dividida com esse pai, né, essa tensão dessa casa entre duas pessoas que não se relacionavam muito bem até aqui. Foi algo que fez com que a cena acontecesse de dia e o encontro deles no horário do crepúsculo, assim, né, com esse tom meio púrpura, assim, que é um signo de transformação e um momento do dia de transformação. Então acho que foi muito bom em vários aspectos deixar a realidade interferir, né, no roteiro. Outro aspecto foi que a Igreja Católica lá não funcionava mais todos os dias, apenas quando um padre vinha uma vez por mês rezar uma missa. Então não era um espaço mais de socialização frequente, né? De vez em quando tinham missas e algumas celebrações, mas ela não fica aberta. E aí no meu roteiro tinha uma cena em que as pessoas se encontravam, né, numa situação na igreja, e ali conversavam sobre muitas coisas que a gente entenderia o que aconteceu com a história pregressa dos protagonistas. Só que a gente, com baixo orçamento, não tinha condições de encaixar essa cena. Era uma cena que ia depender de figuração, e isso já era muito tempo para montar. E aí eu pensei, bom, se na realidade, né, do local que eu escolhi para filmar, a igreja não cumpre mais esse papel de forma tão presente, por que eu vou trazer isso para o roteiro, né? Me dei conta que não precisava, e as informações que tinham ali foram sendo colocadas em outros lugares, assim, de cenas que já existiam, sem criar uma cena nova, mas pontuando aqui e ali uma coisinha ou outra sobre o passado. E eu acho que isso super ajudou, porque fica subentendido o que aconteceu antes, e acho que permitir que o espectador faça essas conexões, né, permitir que ele dialogue com lacunas, é algo que enriquece a experiência de quem assiste um longa-metragem. O Mulher do Pai surgiu desse incômodo, né, diante desse sentimento novo, de não saber lidar com essa proximidade repentina, assim, nessa relação pai e filho. E eu percebi que meus projetos surgem muito daí também, de um assombro ou de um incômodo que vem de não saber lidar com um sentimento novo. Acho que ao longo da nossa educação a gente vai aprendendo muita coisa, né, e rotulando e encaixando, né, as coisas nos seus devidos lugares, e de vez em quando surge algo assim, algo sobre o qual a gente não explica, a gente não tem todas as respostas. Então o ato de escrever é um pouco para manter as perguntas vivas, né, manter esse mergulho investigativo nesse lugar que é meio desencaixado. Então acho que não é para achar respostas, mas é para manter esse canal aberto, né, de diálogo com quem vai assistir depois. Nesse caminho se deu o meu próximo projeto, que é A Primeira Morte de Joana, um longa que está em finalização, e o processo de roteiro já foi para mim completamente inverso do Mulher do Pai. Como foi muito dolorido para mim todo esse processo de cortar, lapidar, eu fiz uma abordagem de escrever só o que era essencial. Entreguei para uma co-roteirista, a Silvia Lourenço, esse texto, e já sabendo, olha, a gente precisa desenvolver mais aqui ou ali, talvez, eu quero o teu olhar, e a gente foi trocando, né, uma conversa que foi engordando o roteiro à medida que a gente ia sentindo que para contar o que a gente queria contar estava fazendo falta
mas a partir dessa estrutura bem enxuta inicial. Hoje, né, que eu já vejo o material final, né, rodado, eu percebo que aquela essência inicial tá lá, mas muita coisa que surgiu não só dessa troca com a Silvia, mas também com consultorias que a gente teve e com a pesquisa junto ao lugar e as pessoas do lugar, vieram para enriquecer o roteiro. E um outro projeto que eu estou preparando já é muito focado em situações documentais. Então é uma ficção, mas pontuado por muitos momentos que são inspirados na realidade de uma determinada comunidade. Então muitos pontos eu deixei indicado, né? Não me preocupei com escrever tudo que vai acontecer, mas eu indiquei de onde vem, né? Então, no encontro com esse personagem, né, local que faz essa determinada atividade, eles vão conversar sobre isso, aquilo, e vou criar um roteiro de dinâmicas, né, de relação com esses atores, não atores, e que vão desenvolver a narrativa muito no momento, né, e depois a partir da montagem. Esse meu terceiro projeto de longa se chama Até que a Música Pare, é uma coprodução com a Itália, e a gente está preparando para rodar ano que vem. Falando de montagem, eu acho que é importante falar como a montagem interfere no que se vê no produto final como roteiro, né? Quando se fala de longa, é até injusto, né, dar um prêmio de roteiro só para o roteirista, porque é o montador que muitas vezes reescreve, né? Se o material filmado dá essa possibilidade, ele reescreve muitas vezes o roteiro. Então, tanto no meu primeiro filme quanto nesse segundo que eu estou finalizando agora, a montagem de fato embaralhou a ordem dos fatos e foi muito por conta da diferença de tom emocional que às vezes se consegue no registro da filmagem. Um tom que a gente imagina no papel, às vezes ele não se aplica daquela forma ideal em cena. Então ganha outro tom, que quando essa cena é unida com a que você tinha pensado para ser a próxima, cria desequilíbrios às vezes que são resolvidos mudando a ordem dos fatos, assim. Então eu acho que a gente tem que ter também esse desapego como roteirista e diretora para ouvir o que o material te diz, porque assim como no início do processo do roteiro chega um ponto que o personagem te diz o que escrever sobre ele, na hora da montagem o material te diz para onde ele vai. Então esse é uma escrita quase final, porque no Mulher do Pai e em outros filmes que eu já participei, o roteiro seguiu sendo escrito na edição de som, porque ainda o som pode trazer coisas pro filme, como por exemplo os telefonemas no Mulher do Pai. O segundo telefonema eu criei completamente na pós-produção de som. A gente gravou um outro diálogo lá na cena, mas eu tive outras ideias depois e na pós-produção eu reescrevi os diálogos que ela tem com a amiga ao telefone. Os diálogos do Mulher do Pai, eles foram pensados para, no próprio desenho da fala, trazer a história desses personagens. Então, por exemplo, a personagem da professora, que a gente construiu como sendo uma uruguaia que veio para esse lugar há mais tempo e que tem essa obrigação de ensinar em português, né, crianças brasileiras, ela tem uma preocupação maior com um português correto, mas sem perder o seu sotaque. Já o dono do bar, que vive há muito tempo ali nessa região de fronteira, ele só precisa trocar, né, as palavras cotidianas para poder exercer a atividade dele. Então ele não tem um português correto, ele tem um jeito de falar que mistura muito palavras do lado de lá e do lado de cada fronteira. Então foi feita essa escrita para trazer uma personalidade já para a fala. Esse é um cuidado que foi natural para um filme que fala de fronteira, mas eu acho que ele pode ser aplicado para todos os outros personagens que a gente cria, no sentido de
aproveitar a forma que se fala para passar a personalidade, para passar a trajetória, para passar o histórico, né, desse personagem. E acho que a gente se preocupa muito sempre com os diálogos, no sentido deles ajudar a contar o que a gente precisa para o filme, mas acho que quando a gente fala em realidades muito específicas, como por exemplo a adolescência, acho que vale investir em diálogos que não são exatamente para o espectador entender. Porque, por exemplo, a adolescência ela tem, né, códigos muito próprios, assim. Isso foi um trabalho também que eu fiz no filme, no sentido de criar pequenas frases que não são necessariamente para o espectador entender, mas passam a ideia de que elas, né, já têm uma intimidade entre si, a protagonista e a amiga, e que existe um universo ali que a gente não tem acesso também. Para mim, que sou roteirista e diretora de roteiros que eu escrevo, o roteiro é esse processo que vai de ponta a ponta, né? Da pesquisa à finalização de som.